Olá, amados irmãos e irmãs, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nós exaltamos nosso Deus por mais essa oportunidade que Ele tem nos concedido de estarmos aqui e queremos dar continuidade ao nosso estudo sobre os 42 acampamentos dos filhos de Israel, desde a saída do Egito, a trajetória no deserto, como também a entrada na terra de Canaã, que é um tipo do batismo do Espírito Santo. E eu quero te convidar, você, sua família, para nesse momento tomar aí seu caderno, sua caneta, sua Bíblia, você que tem nos acompanhado ao longo desse estudo. Nós tivemos aí uns dias de pausa, né, devido a algumas correrias, mas graças a Deus estamos aqui para darmos continuidade ao estudo que iniciamos. E como sempre temos falado aos irmãos, os assuntos que estamos tentando trazer para dentro desses acampamentos, não há nenhum ponto que seja desnecessário, né? Como eu sempre tenho dito aos irmãos e sempre tenho dito à igreja, nós valorizamos bastante o nosso tempo. Então, cada vez que aparecemos aqui, que viemos aqui, queremos trazer um assunto que realmente vai mexer com as nossas almas e vai nos ajudar nos nossos objetivos. Objetivos aqui, o principal é o batismo do Espírito Santo. Então, não há até agora nenhum assunto que seja descartável, desnecessário ou que, como nós usualmente falamos, que venha para encher linguiça, né? Mas cada ponto que estamos vendo são pontos importantes, eu digo até essenciais, para a caminhada dos filhos de Deus, até a promessa que o Senhor tem nos dado de nos encher, nos selar, nos marcar com o selo de Deus, que é esse batismo do Espírito Santo na alma. E hoje nós veremos um assunto que nós queremos estabelecê-lo aqui para seguirmos viagem, né? Então vamos parar um pouquinho no acampamento de hoje, onde nós queremos abordar um tema, tratar dele e estabelecê-lo para que nós possamos seguir viagem. Então, há alguns assuntos que são assuntos pilares, são assuntos fundamentos, que nós estamos estabelecendo eles para acima deles colocar uma coisa. Então há algo por vir, mas antes de nós entrarmos nesse algo, e aí sim mais denso, mais profundo, nós precisamos ter pilares estabelecidos de outros assuntos laterais, por assim dizer, que vão sustentar este grande assunto que está por vir. Então, eu peço a sua total atenção, que você, e principalmente você que tem nos acompanhado, já sabe que o nosso método, por assim dizer, aqui é estudar a palavra, é estudar as citações. Então, embora eu tenha colocado um tempo limite para os cultos domésticos, mas queremos dar a liberdade ao Espírito Santo, né? E eu também não estou amarrado aos acampamentos. Se terminar os acampamentos eu tiver que fazer mais algumas partes, assim nós vamos fazer até que estejamos satisfeitos em apresentar a verdadeira instrução dada por Deus através do profeta de Deus, o irmão Branham, a qual todos nós estamos sujeitos, porque queremos que essa é a voz final para a era final. Ok? Então, Números capítulo 33, nós vamos ler a partir do versículo 14, apenas para nos mostrar a ordem cronológica em que nós nos encontramos nesta noite, neste acampamento, e então prosseguimos para o que de fato queremos falar. Então, por favor, pegue a sua Bíblia, Números capítulo 33. E partiram de Alus e acamparam-se em Refidim, porém não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram, pois, de Refidim e acamparam-se no deserto de Sinai, e partiram do deserto de Sinai e acamparam-se em Kibroth Taavá, e partiram de Kibroth Taavá e acamparam-se em Hazerote. E partiram de Hazerote e acamparam-se em Ritma. E partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon Perez, que é o nosso acampamento de hoje, né? E partiram de Rimon Perez e acamparam-se em Libna. Bom, o que nós queremos abordar hoje, eu vou. Uh, bom, penso eu que vou ser rápido,
é para terminarmos hoje, né? Mas se todo caso não terminarmos, não tem problema. Nós vamos para o acampamento seguinte e continuamos abordando isso. Mas acho que no máximo, ou hoje, ou mais um acampamento, nós vamos ver isso. Que é uma coisa que eu já estudei com a igreja. Sobre a relação entre o novo nascimento e o batismo do Espírito Santo. Eu não quero abordar essa relação do novo nascimento com o batismo do Espírito Santo sobre a ótica que nós abordamos há alguns anos atrás. Porque o que eu fiz? E os irmãos mais antigos se lembram disso. Nós separamos um grupo de citações onde o irmão Branham fala sobre o novo nascimento ser o batismo do Espírito Santo. E nós separamos um outro grupo de citação quando o irmão Branham fala que o novo nascimento e o batismo do Espírito Santo são coisas distintas. E eu lembro que ali nós demos uma série de explicações e então eu não quero pegar um alimento que nós, embora a palavra de Deus se renova, mas eu vou passar sobre isso, mas sobre uma outra ótica, tá bom? Então aqui, hoje, eu vou ler as citações, não todas, tá bom? Só algumas selecionadas ali, para ser honesto e mostrar aos irmãos que o irmão Branham, o mesmo William Branham que afirmou que o novo nascimento é o batismo do Espírito Santo, é o mesmo William Branham que ensinou que o novo nascimento e o batismo do Espírito Santo são coisas distintas, são coisas diferentes. Parece haver uma contradição, mas essa contradição não existe, tá bom? E foi o que eu já expliquei lá. Eu não sei nem se nós temos o áudio deste culto. Se eu encontrasse o áudio, se eu encontrasse esse áudio, eu até iria anexar, sabe, junto ao canal, só para o nosso entendimento, porque isso já foi uma coisa tratada. E aqui eu quero fazer um resumo bem rápido, por isso que o desejo é terminar hoje mesmo, tá bom? Dentro das nossa 1 hora aí, já li tudo que temos que ler acerca disso. Embora eu separei bem poucas citações, tá bom, irmãos? Como é uma coisa, como eu disse, como já tratei, não achei a necessidade de pegar aquele monte de apanhado, porque é uma coisa que nós já passamos. Então parece haver uma contradição entre as afirmações do irmão Branham falando sobre o novo nascimento ser o batismo do Espírito Santo e as afirmações quando ele diz que o novo nascimento e o batismo do Espírito Santo são coisas distintas, são coisas diferentes. Mas eu quero te lembrar que não há contradição alguma, tá bom? É que em um tipo o novo nascimento é o batismo do Espírito Santo. Em outro tipo, não é. O novo nascimento é uma coisa e o batismo do Espírito Santo é outra. Então, trata-se de um evento e neste evento há um intervalo entre uma coisa e outra. Bom, isso não é uma coisa específica da relação entre o novo nascimento e o batismo do Espírito Santo. Isso é uma coisa de muitos temas da Bíblia. Então, por exemplo, a Bíblia diz assim, nós somos salvos pela graça, certo? Inclusive o irmão Branham vai fazer uma diferença. Eu quero que você preste atenção nisso. Ele vai fazer uma diferença entre salvação e o batismo do Espírito Santo. Não necessariamente um salvo tenha o batismo do Espírito Santo. Sabe? E aqui entra naquela nova afirmação, de novo aquela afirmação que eu já fiz. E calma lá, nós vamos chegar lá. E eu espero criar uma expectativa tal no seu coração, para que quando cheguemos lá, você possa, juntamente comigo, abrir o seu coração para isso. Há muito calvinismo dentro da mensagem. Há muito calvinismo, há muito arminianismo dentro da mensagem. Então, há um modelo de salvação, de predestinação, onisciência, que não é bíblico. Que vem de João Calvino. Que vem de Jacob Armínio. Mas não vem do mensageiro.
Então, o irmão Branham ele vai fazer uma distinção entre a obra da graça salvadora para o batismo do Espírito Santo. Não necessariamente uma pessoa salva é uma pessoa batizada com o Espírito Santo. Eu sei que isso aqui pode dar um nó, tá bom? Pode dar um nó, mas você se lembra de São Mateus 25, hein? Lembre-se de São Mateus 25. Lembre-se que São Mateus 25 trata-se da segunda ressurreição. De salvos, até na era da igreja, tem uma afirmação que nós não encontramos na era pregada, mas salvos sem o Espírito Santo. Eu sei que é complicado isso aqui, mas nós vamos chegar lá, tá bom? Você vai ler o irmão Branham falando isso, você vai ver que essa não é uma ideia minha, é uma ideia do mensageiro, o qual eu apoio 100%, tá bom? É uma coisa que eu quero sempre lembrar. Eu não estou nessa mensagem porque nasci nessa mensagem. Eu não estou nessa mensagem porque os meus pais eram na mensagem. Eu estou nessa mensagem porque eu decidi estar nessa mensagem. Porque eu avaliei tudo que tem de religião, porque eu avaliei tudo que tem de teólogo, porque eu avaliei. E o melhor da minha escolha, da minha decisão, é esta mensagem. É como até dei um exemplo aos irmãos, se você quer tirar o osso da boca de um cachorro, você dá um pedaço de carne para ele. Então até hoje não apareceu nada melhor que a mensagem para mim. Nenhum teólogo tem a visão do que este mensageiro tem da Bíblia. Nenhum teólogo conseguiu juntar pontas soltas como esse mensageiro conseguiu juntar. Tá me entendendo? Então, eu estou convicto de que esse homem é um profeta enviado de Deus. Ele não é Jesus Cristo, tá bom? Como alguns grupos dizer. Mas eu confesso que Jesus Cristo usou aquele véu de carne e hoje está usando o véu da igreja. E como disse aos irmãos, o problema da mensagem é não obedecer à própria mensagem, né? Então eu olho para esse mensageiro e eu quero fazer o que Jesus disse, o que a Escritura diz. Aquele que receber um profeta na qualidade de profeta. Então eu quero ele na qualidade de profeta, certo? Na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Então, sei que ele tem um ministério tríplice, sei que é Malaquias 4, eu sei que é Apocalipse 10:7, eu sei que é São Lucas 17:30. Então, todas essas coisas, eu não estou porque eu ouvi um pregador falar, porque um pastor pregou para mim. Eu estou por causa de minha convicção pessoal, porque eu li, eu entendi, eu decidi estar nessa mensagem, porque para mim, na minha visão, dentro dessa cabeça aqui, desse coração, não há nada nesse mundo que se compare a esta mensagem, tá? Então, eu não sou influenciado por outros, eu estou aqui porque decidi estar, tá? Paguei, pago e vou continuar pagando o preço, por isso que decidi, por isso que creio ser a verdade da palavra de Deus para esses dias que nós estamos vivendo. Então lá, nós mostraremos como a mensagem trata essa questão de salvação e essa questão de salvação relacionada ao batismo do Espírito Santo, assim como vamos ver em algum ponto, a relação entre o novo nascimento e batismo com o Espírito Santo. Mas como eu estava dizendo, que a Bíblia diz que nós não somos salvos por oração, certo? Você não ora para ser salvo. Você pode fazer um jejum, você não vai ser salvo por jejum. Você vai soar forte o que eu vou falar agora, mas você não encontra a relação batismo do Espírito Santo para a salvação. Tá? Calma lá, não me estranhe, tá? Não me estranhe, depois nós vamos passar por isso e você vai achar essa afirmação na mensagem. Nós somos salvos pela graça. E a graça somente. Não é a graça mais alguma coisa. Não, é só a graça. É só Cristo. E nisso sim nós somos sola gratia, né? Isso nós estamos como os pilares da reforma. Porque é unicamente a graça. Não é a graça e a obra, é a graça. E a obra relacionada à graça é a vida da graça, certo? Agora, nós somos salvos pela graça e só a graça, mas por via da fé. Então veja que o elemento ali é a graça e a ferramenta para alcançar aquele elemento é a fé. Entende? Não sei se eu vou conseguir aqui, não é o meu tema hoje desse acampamento, mas eu quero que os irmãos vejam que a fé é a graça é um produto e a fé
é o meio, é a ferramenta para se alcançar a graça. Abraão achou graça dos olhos de Deus porque ele creu. Então veja que a fé foi o meio pelo qual a graça de Deus, o favor imerecido, alcançou Abraão. Então nós somos salvos pela graça e unicamente pela graça. Repito, assim como os pilares da reforma, a tulipa, né, os pilares da reforma, nós somos sola gratia. Nós cremos na graça como o único e suficiente caminho para a salvação do homem. Não é obra, não é a graça e sua personalidade, não é a graça e a igreja, não é a graça e as obras, não é a graça e a caridade, não, é a graça, é Cristo, unicamente a graça. Mas é a graça por meio da fé. Então, para que a graça chegue, a graça precisa de um carro. E esse carro é a fé. A fé é o carro que a graça entra e que te traz até você a salvação em Cristo Jesus. Por isso, pela graça, sois salvos. E isso por meio da fé. Disse o apóstolo Paulo, falando no livro dos Gálatas, mas também falando aos Romanos, e também em outras epístolas, ele fala não dessa profundidade, mas principalmente na epístola aos Gálatas e também a igreja de Roma, né, aos romanos. Então, nós somos salvos pela graça, isso por meio da fé. Então, Deus, sabendo que a crer, enviou a sua graça. Aí entra a predestinação por onisciência. A predestinação por presciência também. E não a predestinação ensinada por outros grupos denominacionais, que fazem que choca com a questão de sermos livre agente moral, como o irmão Branham disse que Adão era um livre agente moral. Bom, esse não é meu tema, tá? Só estou passando por isso para exemplificar que estamos falando da relação de novo nascimento com o batismo do Espírito Santo. Mas, então deixa eu só voltar um pouquinho, só assim, ó. Então, nós não somos salvos pela oração, nós não somos salvos por mensagem, nós não somos salvos pelas obras, nós não somos salvos porque somos bons, nós não somos salvos porque nunca fumamos, porque nunca bebemos, nós não somos salvos por nada disso. Nós somos salvos pela graça. A graça é um favor imerecido. Ou seja, não existe para o ser humano absolutamente nada que ele pudesse fazer para ser salvo. Se ele pegasse os 613 mandamentos da lei, é impossível ele obedecer os 613 mandamentos, os 10 principais, os 613 que dilui isso na Torá. Ele nunca conseguiu fazer isso, certo? Porque a lei a ninguém aperfeiçoa. Mas quando a graça vem, a graça salva aquelas pessoas por meio da fé em Cristo Jesus. Então, os batistas, o movimento batista, e principalmente na década de 50, tinha aquilo, se você crê, você está salvo. Como que eu faço para receber o Espírito Santo? Como que eu faço? Você apenas crer. Crê e você é salvo. Por quê? Porque a graça, pela graça sois salvos por meio de crer. Por meio da fé. Só que Paulo, ele chega a Éfeso e pergunta para os discípulos de Apolo, o advogado Apolo, que eu quero dedicar um acampamento só para falar de Apolo, tá bom? Só para falar dele. E Paulo pergunta, vocês creem? Cremos. Recebestes vós o Espírito Santo a partir de que creram? Desde que creram? Desde que você confessou isso, você recebeu o Espírito Santo? Porque veja, se vocês estão salvos, a graça por meio da fé chegou neles. Mas recebestes vós o Espírito Santo desde que vocês creram? Desde que vocês têm esse meio pelo qual a graça chegaria? Isso nós nem sabemos que há. Então eles são rebatizados, você sabe disso. Só que, irmãos, quando nós pegamos essa afirmação, que somos salvos pela graça, e isso por meio da fé, eu vou te perguntar, o que é a graça? Aí você vai me responder, a graça é um favor imerecido. Pois é, isso é verdade, tá? A palavra graça é uma palavra polissemântica, certo? Tem muitos significados. Mas o principal é dar favor a alguém que não merece. Só que, vou pegar o Mombrana. A graça, ela é a construção de 3 elementos.
Por isso nós temos um folhetinho de evangelismo que se chama As 3 Etapas da Graça. Poderia ser chamado os 3 elementos da graça. Entende? Então, por exemplo, quando uma pessoa ela foi alcançada pela justificação, ela não tem santificação. Tudo bem? Ela não tem santificação. Ela não tem o batismo do Espírito Santo. Tá? Mas ela tem a justificação. O que é a justificação? A justificação é uma etapa da graça. Ou seja, a graça encontrou aquela pessoa. E nós somos salvos pela graça. Então você vai ver que na era de Lutero, aquelas pessoas morreram debaixo de uma mensagem de justificação. O irmão Branham disse, elas estão salvas. Porque essa era a medida da luz que chegou a elas. Então você fala assim, não, mas eles não tinham a santificação, o batismo. Não tinham. Mas você veja que uma etapa da graça chegou neles. Se vai entrar na salvação comum, se vai ser outro assunto, deixa lá na... Porque veja que a minha preocupação aqui é a seguinte, ó. Qual que é a minha preocupação? Eu quero seguir o modelo estabelecido pelo irmão Branham, tá bom? E o modelo estabelecido pelo irmão Branham é assim, ó. Primeiro nós queremos descobrir o que é o Espírito Santo, para depois saber como recebê-lo. Porque o irmão Branham disse, se você não sabe o que ele é, você não sabe também como recebê-lo. Então vamos no o que. Ainda estamos aqui no o que, certo? Nessa etapa do o que. Então veja que uma pessoa que foi justificada, ela recebeu a graça. Porque a justificação, ela é uma etapa, ela é uma parte desta graça. Então as 3 etapas da graça são justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Ou seja, uma pessoa pode ser justificada sem ser santa. Ela pode ser justificada sem ter o batismo do Espírito Santo. Por isso que é falso essa afirmação de que eu espero o Espírito Santo vir e aí vai limpar a minha vida. Isso não pode ser, porque a santificação é uma etapa da graça. A graça te justificou, a graça vai te limpar para depois te encher. Então, veja que não é uma obra de encheu e vai para o externo. Não, não. Mas é a graça que te tirou e a graça que te limpou para que a própria graça entre e habitar em você na forma do batismo do Espírito Santo. Mas uma pessoa justificada é uma pessoa atingida pela graça. Uma pessoa santificada é uma pessoa atingida pela graça. Porque o que é a graça? Justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Então há pessoas que a graça alcançou na justificação. Que a graça alcançou na santificação. Porque era a luz que essas eras tinham. Era a luz que essas pessoas tinham. Mas hoje, no tempo do fim, não mais um tempo de ignorância. Um tempo da totalidade da palavra. Essas etapas da graça foi descortinada diante de nós, irmão. Nós sabemos que se a graça me atingiu, a graça vai me justificar, me santificar e me batizar com o Espírito Santo. Certo? O novo nascimento, eu já coloquei isso na luz, eu não sei quantas vezes. Não sei quantas vezes já coloquei isso na lousa lá da igreja, hein? Tá? Como eu disse, aquela lousa vai comigo pro dia de julgamento. Certo? Que eu vou dizer, ó, lembra que eu coloquei nessa lousa aqui, que eu não sei quantas vezes. Você tem um arrependimento, a experiência do novo nascimento, e as etapas começam. Então, em um determinado olhar, eu compreendo, num determinado tipo, eu compreendo o que o irmão Bruno está dizendo, que o novo nascimento é o batismo do Espírito Santo. Compreendo. Mas em outro olhar, absolutamente não. O novo nascimento e o batismo do Espírito Santo são coisas distintas. Que é o que eu creio de fato mesmo. Que são eventos distintos. Certo? Se há algo doutrinário que defende na igreja, é que o novo nascimento é algo à parte do batismo do Espírito Santo. Que o novo nascimento é a experiência e que o batismo do Espírito Santo é o poder dado a você. Creio assim porque posso provar assim. Entende? Então, vou dar um exemplo que o irmão Brana deu, tá bom? Antes de nós irmos para a citação. Você pega uma semente. Você põe essa semente na terra. Quando essa semente vai na terra, veja que para ela nascer, ela precisa morrer, certo? Jesus disse lá, quando os gregos chamaram, se o grão de trigo cai na terra, ele não morre, fica só. Mas se morre, dá muitos frutos, né?
você sabe que ali está falando das 7 eras da igreja. Porque quando Jesus foi sepultado, o que saiu dele foi esses muitos frutos, certo? Esse tronco e os muitos frutos que sairiam. Mas pega uma semente, ela tá na terra. Ela precisa morrer para nascer, certo? Só que quando ela nasce, ó, quando ela tem um novo nascimento, o que sai dela não é o grão. O que sai dela não é a semente. O que sai dela é o talo. O que sai dela é a justificação, é o talo. O talo não é a semente que foi para a terra. O talo não é o batismo do Espírito Santo. Mas você veja que no novo nascimento, olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim, ó, aqui. No novo nascimento, aquela semente que um dia nasceu aquela semente do pai e da mãe dela, mas agora precisa morrer para nascer de novo. Quando morre, apodrece e nasce, veja que a forma que nasce daquela semente não é a semente, é o talo. Você olha para o talo e olha para uma semente e fala, não, isso não é isso. Mas o que começou ali após aquele novo nascimento? Após aquele novo nascimento, começou um processo que vai de talo, borla e a casca grudada com o grão, que é um tipo do batismo do Espírito Santo. Então você veja que o novo nascimento vai culminar no batismo do Espírito Santo. Tanto que o irmão Branham disse, o batismo do Espírito Santo é para os nascidos de novo. O batismo do Espírito Santo é para aqueles que estão nascidos de novo. Então, sai. Só que o que sai do novo nascimento não é o grão, não é o batismo do Espírito Santo. É um talo. E o que sai do talo é a borla. E o que sai da borla é a casca, que está envolto. Mas se você, quando aquela casca sai, lá está o Espírito Santo. Lá é o batismo do Espírito Santo, advindo no novo nascimento. Então, veja só, neste evento, quando eu olho de longe, eu posso dizer, o novo nascimento é o batismo do Espírito Santo. Mas quando eu olho de perto e vejo os processos, não, são duas coisas distintas. Um é o novo nascimento e a outra é o batismo do Espírito Santo. Tá bom? Calma lá, tenha paciência comigo, tá? Às vezes eu não consigo me fazer entender, me explicar melhor, mas nós vamos para as citações e os irmãos vão anotar, tomar nota, tá bom? Disso aqui que nós vamos falar agora. Então, por favor, preste muita atenção nisso. Eu não sei se eu vou conseguir ler tudo agora. Se eu não conseguir, eu deixo para depois, tá bom? Mas o importante é que você me dê a sua total atenção ao que nós vamos ler. Vou abrir aqui as citações. Bom, primeiramente, nós vamos ler aqui, ó. Nós vamos ler essa afirmação do profeta que o novo nascimento é o batismo do Espírito Santo. Tudo bem? Como eu disse aos irmãos, eu não coloquei todos porque são muitas, eu já estudei isso, tá? Então, aqui vai ser um resumo bem rápido para nós avançar. Então, aqui, lembra, olha para mim aqui, só vamos colocar um pilar e vamos avançar, tá? Temos assuntos para avançar. Então, o novo nascimento é o batismo do Espírito Santo. Vamos dar uma olhadinha, ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus, 21 de fevereiro de 1960, parágrafo 39, que diz assim: o Espírito Santo é o novo nascimento. Você veja que aqui está invertido. Entende? Que ele não diz o novo nascimento é o batismo do Espírito Santo, mas o Espírito Santo é o novo nascimento. Aí você diz, mas é claro que é. Sem dúvida que é. Como eu disse, se você olha de longe, aquilo está lá de longe. Você bate o olho assim e fala, uma coisa é outra. Mas quando você chega de perto, você entende que nesse evento ele tem etapas. E de um culmina no outro, tá bom? Então, ao mesmo tempo que são distintas, ao mesmo tempo quando você vê de longe, elas são únicas, tá? O Espírito Santo é o novo nascimento. Nós sabemos disso. É nascer de novo do Espírito de Deus. É assim que você nasce pelo Espírito. Nascido pelo Espírito. Esse é o novo nascimento. Tudo bem. Você é nascido do Espírito. Então, quando você nasce do Espírito, você é cheio do Espírito Santo. Tudo bem. Na mensagem Porquê 9.13 de 1960, parágrafo 31, o irmão Branham fala, eles o recusam, se afastam dele, e ele disse, e conte o sangue do pacto com o qual ele foi santificado.
até o ponto de trazê-lo a um grau para olhar e ter um conhecimento disso. Ele foi salvo e santificado, mas vem aqui para buscar e receber o Espírito Santo. Então veja só, olha só, que ele foi salvo e santificado. Está vendo? Ele já foi salvo e santificado, mas vem aqui para receber o Espírito Santo, aquele novo nascimento. Ele não quer ter nada a ver com isso, é o irmão Bruno prossegue, né? A exposição das eras da igreja, a era de Esmirna, na página 130 do livro da exposição, o que é o batismo com o Espírito Santo? É o Espírito batizando você no corpo de Cristo. Aqui o irmão Bruno falando, ó, é o novo nascimento. Então, o irmão Bruno de novo falando, o Espírito Santo é o novo nascimento, né? Aliás, o batismo do Espírito Santo é o novo nascimento. É o Espírito de Deus entrando e enchendo você depois que você se arrependeu. Olha o processo anterior. Olha o processo anterior. Tendo ouvido a palavra, porque a fé vem pela palavra. Sois salvos pela graça, e isso por meio da fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha a trajetória, o processo. Como Deus criou a lei dele para que a palavra funcionasse, né? E foi batizado na água como resposta de uma boa consciência para com Deus. A escritura na parede, 8 de janeiro de 1958, parágrafo 95, a Bíblia diz: receberá você, através da persuasão da minha voz, Jesus Cristo nesta hora. Arrependei, seja batizado, disse Pedro, cada um de vós em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós e para vossos filhos e para aqueles que estão longe. Pois não há outro nome sob o céu dado entre os homens no qual podemos ser salvos, a não ser que vocês sejam cristãos. Você poderia ser metodista, batista, pentecostal, nazareno, católico. Vocês estão perdidos até que se tornem cristãos. E Cristo entra em você. É o novo nascimento através do Espírito Santo. Recebam nesta noite enquanto oramos. Então, observe isso, né? Mensagem de adoção, terceira parte, 22/5 de 1960, parágrafo 66. E então Deus deu aos seus filhos o novo nascimento. Primeira coisa. Através do batismo com o Espírito Santo. Olha isso. Eles chegaram quase perto disso quando eles se purificaram através dos nazarenos, peregrinos da santidade, e então entraram na experiência do Pentecoste, do batismo com o Espírito Santo, a restauração dos dons. Eles saíram falando em línguas, interpretando línguas, dando dons de curas, milagres, sinais e maravilhas, e começaram a lhes acompanhar. Agora, eles são filhos de Deus. Eles estão estabelecidos em Cristo. Eles se tornaram filhos através do nascimento. Agora, para só um pouquinho aqui, porque essa expressão do irmão Bruno é muito forte, ó. Eles se tornaram filhos através do nascimento. Agora, olha só como essa distinção ela fica clara. Porque veja só, quando aquela pessoa nasce, quando aquela criança nasce, ela é um filho. Certo? Ela é um filho. Olha, nasceu daquele pai, quer dizer, teve um nascimento. Teve um nascimento, é um filho, está ali. Só que esse nascimento, o qual tem, por ele nascer e ter um DNA, tem uma herança daquele pai vinculada na consanguinidade daquele filho com relação ao pai. Certo? Então, o filho tem o sangue do pai. Logo, por ele ser filho, ele tem direito a uma herança. Só que na Bíblia, a herança se dá a esse filho adotado. Então veja que entre o nascimento do filho e a adoção tem um estágio. E esse estágio é o tutor. É o Espírito Santo dando prova, teste, vendo o caráter, que é exatamente o que nós estamos tratando nos 42 acampamentos. Que a pessoa que nasceu de novo, ela é um bebê. Ela teve a experiência
Ninguém mais precisa conversar com ela se Deus existe ou não existe. Não, ela tem uma experiência. O velho homem, o velho Joás, morreu, foi sepultado. Ela era uma prostituta, um bandido, um drogado, um matador, sei lá o que era. Mas veio o novo nascimento. O novo nascimento é uma experiência. Essa experiência fez aquela pessoa ter nascer, como a primeira doutrina de Cristo, no Evangelho de São João, no capítulo 3, em sua conversa com o mestre Nicodemos. Lembra que Nicodemos usava a capa de Moisés? Né? Eu não sei se foi um culto que nós comentamos isso, acho que foi um culto, não lembro. Acho que foi um culto que nós falamos sobre isso. Lembra que Nicodemos era o príncipe, certo? Nicodemos era integrante do Supremo Tribunal Federal de Israel, que é o Shinedrin. Shinedrin é o Sinédrio. O Sinédrio era onde se assentavam os juízes. Era uma espécie de Supremo Tribunal Federal. Né, que os seferes, os comentaristas rabínicos, na própria Midrash do Rabino Akiva, vai tratar sobre essas posições desses juízes. E um dos principais dele era Nicodemos. Ou um dos principais, não, o principal, o príncipe, era Nicodemos. E para ele ser, quer dizer, então aí nós até comentamos, ele tinha que ter mais de 70 anos, né? Nós não sabemos a idade dele, mas sem dúvida ele tinha mais de 70 anos. E ele tinha que estar usando a capa de Moisés, a capa que ungiu os 70 anciãos ali do conselho de Jetro, Moisés, e você conhece a história. É a ele que Jesus dá essa primeira doutrina, que no nascer da água e do Espírito, tem um vínculo com o novo nascimento, tem um vínculo com o batismo do Espírito Santo. Agora, o que eu quero que você entenda, que você veja que o irmão Brano está dizendo aqui, deixa eu pôr aqui para nós ler, eles se tornaram filhos através do nascimento. Vê que Deus nos deu o poder de ser chamado filhos. Veja, você nasceu de novo, não de pai e mãe, mas nasceu do rei. Só que há uma diferença entre esse nascimento e a adoção. E essa sim, o poder, o batismo do Espírito Santo, porque o irmão Brana diz, o novo nascimento é uma experiência, mas o batismo do Espírito Santo é um poder. Obviamente são distintas, mas uma levará a outra. Certo? Uma levará a outra. Isso aqui é uma experiência, mas isso aqui é poder. Que a pessoa pode ter a experiência, mas até ela amadurecer para chegar na adoção, às vezes demanda um processo. Porque senão a gente fica amarrado na seguinte... Você lembra que lá na mensagem da estatura no varão perfeito, o irmão Brana vai falar assim, ninguém pode ter fé, o degrau, sem nascer de novo. Porque o novo nascimento produz fé. Essa não é uma afirmação minha, essa é a afirmação do irmão Brano. Mas por que você acha que a gente tem tanta gente na mensagem com fé aqui, mas que não consegue ter a fé que vai a ser acrescentada a essa fé poder, virtude? Porque não nasceu de novo. Porque só o novo nascimento pode dar essa classe de fé. Aí vamos fazer o caminho de volta. Então, para mim ter fé, eu preciso ter o novo nascimento. Só que para eu chegar no novo nascimento, eu preciso ter um arrependimento. Que é o arrependimento que o Mombrana disse, é necessário vos nascer de novo. Você tem que ir ao altar e morrer ali, e levar o seu corpo na cruz, e cravar na cruz. E acabou. O velho homem morreu. Você nasce de novo e ali você pode ter a real fé da estatura do varão perfeito. Não fui eu que disse isso, foi o irmão Brana que disse isso. É só você ler a estatura do varão perfeito. Entende? Então, se tornam filhos porque nasceram. Mas veja que daqui para a adoção tem um estágio que o tutor fica de olho. Inclusive, é o título da mensagem, né? Aqui, adoção. Né? É o título da mensagem, adoção. Então, eles se tornaram filhos através do Espírito Santo. E o novo nascimento e a conversão, ela própria é o Espírito Santo. Então veja o irmão dizendo que o novo nascimento é
o Espírito Santo, certo? O novo nascimento é o Espírito Santo. Pois bem, aqui, essa daqui eu coloquei, mas eu preciso, eu só li um trecho dela aqui em cima. Deixa eu reler ela aqui. Deixa eu reler ela aqui, ó. Aqui, ó. É a mesma, tá bom, irmãos? Ouvindo, reconhecendo e agindo, do 21:2, mas é uns parágrafos antes. Agora, qualquer um sabe que o selo de Deus é a primogenitura, o batismo do Espírito Santo. Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Quando nasceram de novo, ó, falando do novo nascimento, foram cheios com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o novo nascimento. Nós sabemos disso. Você é gerado do Espírito, devo admitir isso. Porém, até que você tenha nascido. Então, é um culto que nós tivemos, acho que ano passado ou ano retrasado, sobre nascidos e gerados. Certo? Você gera, tem um pai, mas a mãe está incubando aquela geração. A igreja está incubando até nascer. E quando nasce, se você já teve a oportunidade de ver um parto, a criança sai, como eu vi dos meus filhos, quando a criança é retirada da mãe, ela está como no ventre da mãe. Ela está fora, mas ela está dependendo da mãe, do sangue da mãe, ela está dependendo. Mas é só quando é cortado o cordão umbilical e que o médico dá uns... e que aí o espírito entra, aí ela é vida. Ela não depende da mãe mais. Ela não depende do bem-estar da mãe. Ela não depende se a mãe crê, se a mãe... Não. Ela se torna um indivíduo no reino dos céus. Se você traz isso por espiritual, tá? Então, eis um bebê que é gerado no ventre da sua mãe, que tem uma espécie de vida. Aquilo veja, uma vida. Suas pequenas células em seu corpo estão se torcendo, chutando e pulando assim. Porém, quando nasce, ele recebe uma... O irmão Brana bate palma, imitando uma palmada, né? Assim... E então ele grita e se torna alma vivente. O irmão Brana está dizendo, tá? E o bebê pode ir à igreja e dizer: eu creio em igreja, eu irei, eu farei isso, eu quero me portar corretamente, eu quero me portar corretamente. Porém, o que ele precisa é de uma... Não é não, mano. Vê se não é isso aí. Vê se não é isso aqui que o mamãe tá falando aqui, ó. Aquele negócio, eu tô na igreja, tá na igreja, mas sabe, eu não consigo. É sempre essa história, eu não consigo. Aí o irmão Brana fala assim, ó, que o que precisa é de uma palmada do evangelho para acordá-lo, para gritar para a vida eterna. E o Espírito Santo grita nele como nunca gritou antes. E é uma nova criatura, é nascido do Espírito. Então, ele começa a crescer, se mover, e então sua existência em Deus, veja, exatamente como um bebê natural, tem sua existência no mundo. Então, se este tabernáculo terrestre se desfizer, temos um esperando, tão seguro tanto quanto nosso corpo natural estava saindo, havia um corpo espiritual para recebê-lo quando nascia de sua mãe. E quando nasce da mãe, terra, que está nas entranhas dela agora, gemendo, clamando a Deus, gemendo, sentindo dores de parto, ficando velho, enfermidade, e tudo sitiando, e o espírito interior procurando por uma terra além do rio. Ele está gemendo, se torcendo, pulando, sim senhor, porque há uma vida ali que vive para sempre. Está em um corpo que tem que morrer. E algum dia, assim como a mãe deu à luz a um bebê natural, o corpo espiritual o apanhou. A terra impelirá e o corpo físico ou o corpo celestial o apanhará no além. Se esse tabernáculo, que é 2 Coríntios capítulo 5, né, versículo 1, se esse tabernáculo terrestre se desfizer, temos um esperando. E é por essa razão que você esquece as coisas do mundo. Elas estão mortas para você. Aí está o Espírito. Agora, observem, enquanto continuamos nos movendo agora os dois Espíritos. O Espírito Santo é o novo nascimento. Nós sabemos, é ser nascido de novo do Espírito de Deus. É assim que você é nascido pelo Espírito. Nascido pelo Espírito. Esse é o novo nascimento, certo? Você é gerado do Espírito. E então, quando você é nascido do Espírito, você é cheio com o Espírito Santo, que é o batismo do Espírito Santo, tá bom? Amém. Eu creio que não vai dar tempo, irmãos, mas a próxima etapa é essa daqui, ó.
Novo nascimento não é o batismo do Espírito Santo, mas o que eu vou fazer? Eu vou deixar isso aqui para o nosso próximo acampamento, tá bom? Senão nós vamos... Tem várias citações ali, senão nós vamos acabar... como que eu vou dizer? Tomando mais tempo, né? Eu quero manter dentro do horário. Então você viu, essas só algumas, tá? Mas tem mais outras citações que o Mombrana fala disso. No Espírito Santo ao Novo Nascimento, o Novo Nascimento ao Espírito Santo, como sendo um único evento de um ser o outro. Mas como você vai ver nas demais citações, ele vai fazer essa distinção. Então, escuta aqui que eu vou falar no melhor do meu entendimento. Eu compreendo que quando o irmão Branham está abordando esse tema sob uma ótica, porque se eu olhar distante é uma coisa. Mas quando eu pego, sabe, um microscópio e eu vou olhar mesmo, você vê que são coisas distintas. Que uma coisa vai levar a outra. Que nós falamos, você pode nascer, mas não ter a adoção. É o que o irmão Branham disse. Há pessoas que elas nascem em uma família, mas o pai nunca vai entregar o poder a elas. O pai vai dar comida, o pai vai vestir, o pai vai cuidar, mas nunca elas serão herdeiras de Deus porque elas não alcançaram a adoção. Você entende isso, irmão? Então você conhece pessoas, mesmo dentro da mensagem, que Deus põe o pão na mesa dele, Deus deu uma profissão, Deus deu saúde, Deus deu uma família, Deus tá... mas nunca serão herdeiros da vida eterna. Porque não tomaram posição pela palavra. Por isso que Paulo disse, a criança, quando é pequena, não se difere do servo, até mesmo que não cuidou dos assuntos do pai, não quis se aproximar dos assuntos do pai, não se interessou pelos assuntos, não tomou posição pelos assuntos do pai. No entanto, nasceu. Que Deus nos ajude, né? Deus abençoe. Então nós nos vemos no próximo acampamento. Aí nós vamos ler sobre o batismo do Espírito Santo e o novo nascimento serem coisas distintas, tá bom? Deus abençoe sua vida. Até a próxima.